E se a gente falasse de produto sem querer parecer inteligente o tempo inteiro? Meu nome é Vinícius Miguel, está começando mais um Produtariando e o vídeo de hoje é para falar sobre autonomia e o quanto a autonomia tem poder de expor a gente, né? E aí eu acho que essa discussão transcende um pouco a cadeira de produto, mas a cadeira de produto, por exigir que uma pessoa, óbvio, com uma senioridade um pouco mais alta, tenha muita autonomia, a gente acaba lidando com esses pontos, com essa exposição de uma forma mais clara. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer que a autonomia expõe? Quando a gente tem uma demanda, quando a gente tem uma série de demandas e o objetivo a ser atingido, a gente tem um caminho, um ponto final, um resultado a ser alcançado. E esse caminho é livre. E dentro desse caminho, a gente, na nossa posição, tem que dar as respostas sobre o que a gente vai fazer para sair do ponto A e do ponto B. Geralmente, a gente é pago para dar essa resposta. O que a gente vai fazer para ir daqui até lá? E nesse caminho, a gente vai ter autonomia para tomar as melhores decisões e fazer as coisas que a gente acha melhor. A gente vai ter essa liberdade para trazer isso, e a gente não pode só achar melhor, mas a gente tem que embasar, decidir, estruturar caminhos. Parte do nosso trabalho é tomar decisões e dessas decisões a gente produzir resultados que estejam alinhados com alguma coisa, com algum objetivo final. E quando a gente está passando por esse caminho, muito dos pontos onde a gente não tem a resposta, a gente é um pouco relutante em falar que não tem a resposta. E quando a gente tem essa autonomia, quando a gente tem essa liberdade do caminho, a gente confrontar algo que a gente não tem a resposta é uma exposição sobre um ponto de melhoria. Então, às vezes a gente não tem a resposta porque a gente não investigou o dado, mas uma resposta de não saber se aquele realmente é o melhor caminho. E não saber realmente que um caminho é o melhor e tal, é uma insegurança que a gente precisa compartilhar com geralmente os líderes que a gente tem. Então, essa insegurança, isso que acontece, e não uma insegurança como algo assim negativo, é que você não está seguro que você tomou a melhor decisão de acordo com o que você tinha. Então, às vezes sim, você precisa de uma validação daquele caminho, falar que você está no caminho certo, ou não, você precisa de um ajuste e tal, e tudo mais. Mas durante esse processo, fica exposto o que você não sabe. Fica exposto os pontos que você ainda não tocou. E não tem um grande problema nisso, assim, eu acho. Então, cara, eu ainda não encarei esse tipo de desafio nesse contexto, nesse cenário. Não estou seguro. E aí vem os direcionamentos, as necessidades necessárias. Então, será que a gente tem maturidade suficiente ou entendimento suficiente que a gente precisa compartilhar uma insegurança quando a gente enfrenta e quando a gente é exposto? Será que a gente é confortável em ficar exposto? Tipo, cara, eu não sei isso até esse momento. Mas eu acho que muito da malícia, muito do truque aí é ser compartilhar isso e superar isso muito rápido. Então a gente vai aprendendo formas de aprender e de resolver alguns problemas que a gente enfrenta. E aí a gente vai passando por isso e tal, mas a gente só entra esses desafios, esses confrontos com as nossas próprias falhas e coisas do tipo, com autonomia, assim. Eu acho que quando a gente não tem uma certa janela de autonomia, um certo espaço de autonomia, a gente fica terceirizando algumas coisas, assim. Então a gente olha fala assim, não, isso é com marketing, isso é com outra coisa, isso é com outra área e tal. E aí a gente precisa dessa janela para tomar essas decisões, mesmo que a gente erre. Só que a autonomia ela tem que vir acompanhada de um autodirecionamento e acompanhamento e clareza no objetivo, assim. Então, como que você vai estruturar isso? Qual que é a estrutura? Se for um framework, qual que é o framework? Se for a metodologia, qual que é a metodologia? Qual que é o ponto? Qual que é a estrutura? Qual que é o processo? Qual que é a visão e tal? Então, eu acho que a autonomia ela tem que vir acompanhada com essas coisas e mesmo assim ela vai expor as pessoas que estão ali e tal, e elas precisam entender isso, que com essa exposição, com essa coisa, ela pode usar para melhorar. E é desconfortável, é um caminho
te leva para algumas posições de mais tranquilidade, calma. Eu acho que tem comigo que ninguém passa por esse filtro e nunca mais acontece, se depara com essa situação, sabe? Então, é isso. Essa é a minha opinião. Você concorda com ela? Você acha que a autonomia ela expõe algumas das nossas fraquezas, nossos pontos de melhoria? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria de te ouvir. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. É nóis.